Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, essa semana um pouco mais esvaziada aí em Brasília, porque tem feriadão. Aqui pelo sul-sudeste temos uma onda de calor para enfrentar nesse outono brasileiro. Muito calor também em Ribeirão Preto, né? Onde está acontecendo a AgriShow, que é uma das maiores feiras do agronegócio do país, que resolveu esse ano dividir, organizar ali a bagunça, né? Colocar um dia para autoridades oficiais e o outro dia para a abertura do evento, com algumas pessoas e políticos mais ligados às pautas defendidas pelo setor. Qual a sua avaliação sobre essa organização, Eli? Pois todo ano está acontecendo isso. O AgriShow é a maior feira, né, de tecnologia agrícola do país, talvez até mais do que no país, da América do Sul. É uma grande feira, importantíssima. E o agronegócio, a gente sabe que é um setor muito refratário ao presidente Lula, ao PT, né, reclama muito das invasões do MST. E, enfim, todo ano acontece isso. Ontem teve uma abertura simbólica com 2 ministros. O Geraldo Alckmin, que é vice-presidente também, e ministro do Desenvolvimento, etc., e o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. Então, os dois participaram dessa solenidade simbólica, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro ia com 2 governadores, Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás, para um grande evento na mesma cidade. Ou seja, você teve na mesma cidade vamos dizer assim, uma manifestação, um ato do Bolsonaro, e o outro que é a abertura do AgriShow. E hoje, né, a abertura oficial, o Bolsonaro vai com os governadores. E aí, cadê o governo, né? Isso é ruim, né? Porque o agronegócio é um setor importantíssimo no Brasil, é responsável por segurar, por garantir o desenvolvimento, o PIB brasileiro. E, enfim, o Lula não consegue dar respostas para isso. Ontem houve anúncios aí favoráveis de investimentos para o setor, etc., mas essas medidas, esses anúncios pontuais do governo não estão dando conta do recado. O Lula precisa ter uma estratégia política e econômica para um setor tão fundamental do país. A gente acompanha hoje essas repercussões também que devem acontecer com essa abertura da AgriShow, que ontem era até motociata lá, do ex-presidente lá em Ribeirão Preto. Eliane, outro assunto aí do dia, tem reunião da relatora do Programa de Incentivo ao Setor de Eventos, o PERSE, a relatora no Senado, Daniela Ribeiro. Reunião com líderes hoje, o que isso pode resultar para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Olha, é aí que mora o problema, né? Porque na Câmara, quando a prorrogação aí do PERSE foi determinada, e aí a gente lembra, o que é o PERSE? PERSE é um programa de ajuda excepcional para o setor de cultura, né, de shows, de eventos, de turismo, durante a pandemia, porque a gente sabe, na pandemia, com o isolamento social, todos os shows pararam, o turismo parou, etc. Então houve um auxílio emergencial, mas tudo no Brasil que é emergencial vai se eternizando. Acabou a pandemia e continuou o PERSE. Então o governo estava acabando com o PERSE, houve uma gritaria danada, é um setor forte, que tem muita gente com muito apoio, né, que reverbera muito aí nas redes sociais, na própria mídia. E na Câmara, quando foi aprovada a manutenção do PERSE, o governo queria diminuir de 40 para 7 setores.
e a Câmara reduziu para 30, de 40 para 30. Isso tem um custo de 15 bilhões de reais e a relatora, a deputada Renata Andrade, tentou inclusive, que além de manter o PERSE, tivesse um reajuste com base na inflação. E isso caiu assim no último minuto antes da votação no plenário. Agora o projeto foi para o Senado e a também relatora mulher, que é a Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, ela está recriando essa ideia, essa proposta da Câmara de haver, sim, um reajuste pela inflação. Se o governo já tem uma perda de 15 bilhões com isso, um gasto de 15 bilhões com isso na arrecadação, se houver reajuste, esse gasto, obviamente, aumenta. Tem um reajuste para o PERSE e um reajuste também para mais na perda de receita do governo. Então, é aquela história, né, gente? É mais uma frente, mais uma guerra. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avisou que esse projeto que veio da Câmara, né, de prorrogação do PERSE, vai direto para o plenário, ou seja, não vai ter discussões, comissões, não vai ter delonga, vai direto para o plenário. É uma outra frente de batalha para o governo federal, particularmente para o ministro Fernando Haddad. Eliane Cantanhede vai seguir conosco para falar um pouco sobre a discussão que envolve o pagamento, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios. Frente ao impasse envolvendo esse assunto com governo e outras frentes, o governo agora quer chegar a um meio termo, até agora meio de maio, quando começa em Brasília a marcha dos prefeitos. Apesar de as análises da equipe econômica e da ala política terem como foco a desoneração das prefeituras, podem incluir também as empresas. Fora o outro flanco disso, que é uma decisão lá no Supremo Tribunal Federal, né? De uma decisão que veio via judiciário, está vindo, para o interrompimento dessa possibilidade via judiciário, apesar de ser uma discussão bastante quente aí em Brasília no Congresso, né, Eliane? O governo, né, entrou com ação, um recurso, né, no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Senado Federal de prorrogar a desoneração da folha de pagamento desses 17 setores da economia que tem alta empregabilidade, ou seja, que empregam muita mão de obra, e para pequenas prefeituras, né, prefeituras de pequenas cidades. Então, o governo entrou no Supremo, o Supremo já tem 5 votos a favor do governo e contra o Senado Federal. O que significa isso? Contra a desoneração a favor da reoneração desses setores e das prefeituras. Mas, na sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entrou com um recurso contra a ação do governo. Entrou com um recurso e aí o ministro Luiz Fux pediu vistas. Falta apenas um voto para ter maioria e ter a vitória do governo. O Luiz Fux pediu ali a vistas, ou seja, interrompeu o julgamento exatamente para dar tempo de uma negociação entre o governo e o Senado. Por que isso é importante? Porque, evidentemente, o Fernando Haddad precisa do Congresso
Congresso para várias outras votações, inclusive para as regulamentações da reforma tributária. Então, em vez de faca no pescoço, o Fernando Haddad prefere negociar, tanto que nessa semana que vai estar muito parada aqui em Brasília, porque tem um feriado numa quarta-feira, e aí para tudo, vejam bem como é que são as coisas, né? Mas o Fernando Haddad está em Brasília, inclusive vai se reunir com o presidente Lula, assim que também como os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, ou seja, as negociações continuam, porque o Haddad gostaria de ter uma vitória simples assim, bufe, né, para manter aí, para voltar a reonerar, a cobrar impostos desses setores e das prefeituras. Ele até gostaria, mas ele sabe que é mais conveniente, mais produtivo negociar, porque o embate não se resume só a isso. Tem muitas outras coisas em jogo. Vamos ver o que o Haddad oferece em troca, né? Helene, aproveitando esse assunto, ele motiva uma pergunta também do nosso ouvinte, Amaury Moraes, porque a gente tem acompanhado de um lado o setor produtivo, né? Aqueles 17 setores alegam que a desoneração da folha geraria mais empregos, mas incluíram as prefeituras, como você bem destacou. E o Amaury pergunta, né, se a desoneração da folha de pagamento visa a contratação de mais mão de obra e diminuição do desemprego, a desoneração nas prefeituras visa contratar mais funcionários públicos, e o discurso do enxugamento à máquina pública, está perguntando a Amaury. Oi, Amaury, é exatamente isso, né? É o que o governo Lula diz, né? Que pequenas cidades do interior, né, não precisam contratar mais funcionários, né? A gente sabe que evidentemente que não são todas, mas a gente sabe como é que isso funciona, né? O prefeito, para ter voto, contrata aparentados, amigos, os padrinhos dos filhos, e aí o amigo do amigo do amigo, daquele outro que tem voto, enfim, e quem paga é a população, né? Quem paga é a população. Então, o governo Lula, principalmente o Haddad, imaginam duas coisas. Primeiro, não perder arrecadação, não perder receita, né? Continuar cobrando, onerando ali as prefeituras. E segundo, evitar mais outros gastos, porque mais funcionário em pequenas prefeituras não significa só arrecadação, significa também salário, significa benefícios, penduricalhos, etc, etc. E isso o governo federal tem a intenção de arrecadar mais, e as prefeituras deveriam pensar em gastar menos, né, economizar para poder investir em educação, saúde, etc. É um problema, viu, Amaury? Mas você tem razão, a sua pergunta já embute uma resposta que é exatamente essa, né? Mais funcionário também é mais gasto. Funcionário é importante? Claro, funcionário eficiente, claro, claríssimo, mas não precisa entupir as prefeituras de gente que nem sempre está aí para trabalhar, mas para ser, enfim, aliado, para participar do jogo político dos prefeitos. Falando em funcionários públicos, hoje, Eliane, o presidente Lula vai despachar com 4 ministros, entre ele também Haddad, com foco em professores e servidores. Um impasse aí que o governo está lidando de um movimento que também está crescendo. O presidente Lula hoje ele recebe, como você disse, o Fernando Haddad, né? Vai discutir, evidentemente, desoneração,
disperse vetos, ele vai receber o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho, lembrando que dia 1º, quarta-feira, é dia do trabalho, então, obviamente, o Lula e o Marinho vão acertar se tem alguma boa notícia para dar, como é que vai ser a solenidade, onde é que o Lula vai, onde é que o Marinho vai, etc. E também a questão com a Esther Dweck, que é a ministra da Gestão. Por quê? Porque os professores universitários entraram em greve, né? Estavam pedindo mais de 20% de aumento, eles estão sem aumento há muito tempo, e o governo, em vez de mais de 20%, está oferecendo 9%. E quem está à frente dessa negociação é a Esther Dweck. Então, o Lula vai ter que negociar essa questão dos professores com base na economia, com base na política e com base também na justiça, né? A gente sabe que professor no Brasil ganha muito pouco, enquanto o Senado está criando mais penduricalhos, mais privilégios para o judiciário. Bem, e por fim, o presidente Lula também vai ter um despacho, vai despachar com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, porque um dos abacaxis que o governo tem no Congresso é que tem ali 30 vetos do presidente Lula que estão para ser votados. Né? Na semana passada, a votação foi adiada porque o governo sabia que ia perder em votos em questões muito importantes. E uma dessas questões não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com princípios. E, no caso do Ricardo Lewandowski, é aí a questão da saidinha. Porque o Lewandowski, com base em estudos dessa área de violência, de segurança, levou o Lula a vetar aquela proibição que o Congresso criou, né? O Congresso quer proibir os presos de bom comportamento que já estejam no semiaberto de visitar as famílias em datas comemorativas. Peraí, gente, aí não, né? Família é família, ressocialização é ressocialização. O preso que já cumpriu a sua pena, que já está no semiaberto, que faz tudo direitinho, tem direito a ver a família, e a família também tem direito a reincluir o seu membro da família ali no lar, na normalidade. Então, hoje o Lula tem agenda cheia, mas o Congresso nem tanto, né? Deu aquela esticadinha, então, é esticadona, né? Porque o feriado é quarta e veto só para outra semana, então? Olha, a possibilidade é de ficar para outra semana sim, né? A não ser que eles queiram fazer votações virtuais. Aliás, lembrando que cá para nós, né, tem 4 ministros do Supremo que estão num seminário em Londres, em português, falando para brasileiros. E isso tem sido muito criticado, né? E se tiver... como é que vai fazer sessão no Supremo? Só se for sessão virtual. As pessoas pegam, né, um feriado de quarta-feira e esticam a semana inteira. Poxa! Quem pode, pode, né? Nós que não podemos, damos um duro. Exato, quarta-feira aqui. Muito bom. Eli, obrigada por hoje. Lembrando que você também faz perguntas para Eliane, mandando pelo nosso WhatsApp ou com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Amanhã, terça, a partir das 9, ela está de volta. Obrigada, Eli.